Agora a ideia é a gente fazer uma rodada de perguntas. A gente está com o tempo também de todo eu, principalmente eu e o Rafael, nos atrasando, né? Mais do tempo. Mas está aberto para perguntas e aí a gente vai responder para uma rodada de diálogo. Pode fazer. Então você fala o seu nome? Paulo. Paulo, oi Paulo. Eu tive aqui um pensamento da sua fala, especificamente da sua, que eu pensei bastante. Primeiro que você falou que desistem das pessoas desistem da faculdade no segundo ano. Desistir não é falha. Você falou que isso tem a ver com a nossa educação básica, que ela é baixa, é quando não tem que passar. Se elas desistem, elas falham. É diferente. Muito importante. Você falou sobre a educação básica, estadual não ser boa. Né? Alguém tem experimento onde ela é boa. Veio para o Japão, Coreia do Sul e Islândia. Não é porque ela tem um experimento no Chile que é lei. Tem casos onde estadualmente não é boa. E o senhor falou que onde o costume, já fui falando pelo primeiro moço, onde a tradição envolve a lei tem que ir para a tradição, não o pensamento dela. Mas o Walter é isso. O cara pensou, não é o pensamento da tradição, e a lei vem do pensamento dele, e não da tradição, já que o Walter é algo novo. Certo? Então esse é um momento que o pensamento ideal vence a tradição, o que eu acho que é correto. E você falou que na sua universidade há um exame para entrar aqui, correto? Diferente da escola pública. Você que aqui é melhor. Na verdade não, porque tem exame para a escola pública. Tem prova para entrar lá, os avaliam você. Igual na escola pública, igual na universidade pública. A diferença, eu acho, vocês estão corretos aqui agora. A rede pública, ela ganha 4/5 do dinheiro do governo. A escola pública ganha 1/5%. Quer dizer, 1/5. A diferença, eu acho, da universidade pública e da escola pública é que tem mais dinheiro do que lá. Certo? Então, eu não acho que a diferença é que aqui tem prova para entrar e lá não tem. Certo? E como a senhora avalia a diferença entre escola pública e escola particular, de que a escola particular tem um rendimento maior que a escola pública, não é em consideração a questão da cultura familiar. Certo? Como a Coreia do Sul é em consideração. No sentido de que na Coreia do Sul há uma preocupação da família com o seu filho estuda. Certo? A questão cultural em relação à educação. Não só financeira, lógico que financeira importa, financeira não importa. Okay? Mas a cultura envolve, normalmente escola particular, sua família tem uma certa economia melhor, essa cultura melhor. Então, seria estranho se fosse pior da escola pública. Isso que seus pais têm essa cultura, há livros, do que a escola pública. Então, acho complicado você comparar a escola pública com a escola particular, visto que são culturas e experimentos diferentes. E são lugares muito diferentes para ser avaliados da mesma forma igual. Fazendo apontamentos. E uma coisa que ele falou da tradição, de que a gente pode promover que a escola estadista é um pensamento da tradição, já que muitos dos países adotaram, e agora está querendo quebrar essa tradição, esse pensamento ideal. Vamos fazer uma rodada e depois eu te respondo no celular. Se quiser, né? Acho que já pode responder, para não perder tá. Essa pergunta. Bom, a questão da escola pública e privada, que falou, né, a pública, ou se existe em outros países, exatamente porque essa visão sobre que o monopólio ou a prerrogativa da educação do Estado, que é uma construção, exatamente isso que tu falou, se enraiza na cultura, né, e se torna difícil a mudança. Mas se for ver em um tempo, né, ela também teve um momento, ela é muito mais, se for ver em tempo histórico, ela é muito mais nova do que a educação sem escola e sem o Estado. Se nós vamos olhar a Grécia Antiga, até a Idade Média, quantos anos são? Onde não havia educação estatal. Não havia, a prerrogativa era a educação livre. Né? Ele pega na Grécia Antiga, pega em todo o período da Idade Média, a Renascença, né? Ela só vai acontecer no século XVIII, século XIX, e se instituir mesmo no século XVIII, e são 200 anos, 250 anos. E claro, vira uma cultura, como o Rottweiler vai falar, o Estado tem um poder muito grande, né, através dos seus instrumentos de poder, e a escola é um instrumento de poder, o monopólio é isso, de conseguir fazer com que essa ideia seja uma ideia hegemônica, dominante, mas não que ela seja da tradição. Por ver que a tradição, por tempo,
né? A sociedade sem escola é muito mais antiga, né? E a efetividade dela também, né? Porque a crítica que o Humboldt vai fazer, que o Locke vai fazer, é que a educação também ela se especializou em formar técnicos, funcionários, né? Não formar um indivíduo autônomo, um indivíduo que precisa de uma série de elementos para essa educação. Então não quer dizer que se a educação existe em outros países, a educação estatal, né, e conseguiu cumprir aquilo que foi prometido, né, foi em função de que também houve uma série de mudanças econômicas que acompanharam essa efetividade. Então, esses países que tu falou, né, não são países fechados como o Brasil, né, países desenvolvidos, países que tiveram todo um processo de abertura econômica, de livre mercado, e que o Estado investiu fortemente na educação. E não foi investir em outras coisas, que é o problema do estatismo brasileiro de outros países. Ou seja, eu invisto em tudo. É aquele negócio de assim, eu tenho que resolver a felicidade das pessoas. O Estado vai dar a felicidade, né? E esses países que se desenvolveram, eles possibilitaram que a pessoa buscasse a construção da sua felicidade, né? E o fato de existir escola estatal não impede que exista escola privada também, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. E a ideia que a proposta liberal traz não é acabar com a escola pública, mas tornar ela efetiva. Os financiamentos serem colocados de forma... E aí a discussão, quando tem uma instituição, e esse é o grande problema do estatismo, junto com a instituição vem um corpo de funcionários, e esse corpo de funcionários ele se apropria da instituição. Então, se a instituição deveria cumprir uma função, né? Qual é a instituição? A instituição escola deve cumprir a função de educar as crianças. Ela cumpre várias funções e não essa, certo? Ou seja, e aí há um corporativismo, a gente fala, que a gente vê em todas as instituições estatais, que é um corporativismo de autodefesa e autoexistência, né? Da própria corporação. Portanto, é muito difícil, eu coloco isso para todos os meus alunos, traz uma ideia nova e tenta implementar numa escola municipal. Traz uma ideia nova de metodologia e tenta aplicar numa escola do Estado. Não. Tu tem autorização do Ministério, tu tem autorização da Secretaria do Estado, tu tem autorização da Secretaria Municipal, não tem autorização. Então, mas mesmo que tu tenha autorização, tu tem autorização da diretora, aí a diretora vai dizer, não, mas isso aqui não é da nossa tradição, eu estou há 20 anos como diretora, e os professores que têm o colega vão dizer, mas para com isso de inventar coisa nova, tá mais uma aplicação, entendeu? A diferença e aí que o Rafael falou, tu bota o mesmo dinheiro numa escola pública e ela se organiza, ela tem resultados bons. O mesmo dinheiro numa outra, ela não faz nada disso. Qual é o problema? É o dinheiro? É a gestão. Aí tu fala em gestão efetiva, privada, de resultados, não pode. Entendeu? Então esse é o problema da diferença. Não quero dizer que aqui, o Milton Friedman fala isso, em sociedades pobres como a nossa, ninguém está pedindo a extinção do Estado na educação, mas está criticando a sua ineficiência, certo? Ele promete para a população que coloca todo o seu recurso para que ele organize a educação e ela não dá a educação que as pessoas precisam. E quem é que tem liberdade de escolha? Aquele que tem dinheiro. Então os professores, vou fazer uma pesquisa aqui para ver quantos professores da Federal os seus filhos estudam em escola pública. Eu garanto que aqui 80%, 90% dos professores federais que têm filho botam seus filhos em escola privada, certo? Porque o direito de escolha ele tem. E agora para o povo não tem direito de escolha, é pobre, né? Então deixa que o Estado resolva. Então essa é a diferença. Aí quando fala essa tradição cultural, é isso mesmo. E a tradição não é que uma ideia, ela vem. Os vouchers, eles existem há muito tempo nos Estados Unidos, né? Existem muito tempo em vários países, né? A questão que tu construiu uma tradição tu tem que experimentar, tu tem que deixar livre para fazer, né? E no Brasil nós temos uma série de restrições para qualquer iniciativa privada. E os professores formados aqui, que tem uma lógica que dizem que a nossa educação é contra o mercado, é contra o capitalismo, é uma educação para, eu não sei o que, mas é para alguma coisa que... O que é essa outra coisa? Entendeu? Quando a vida real é mercado, nós somos mercado. Certo? Então, essa questão de dizer eu quero uma educação idealizada onde tudo vai ser de graça, não há almoço grátis. A educação pública ela é estatal, muito menos pública. Aí a gente pode até dizer que a educação privada é muito mais pública
porque tem muito mais incidência dos pais, das famílias, dos consumidores, do que a educação estatal, que se diz pública, mas é estatal. Vai um pai dizer que o seu professor está ensinando algo inadmissível, né, no campo moral, no campo das relações. Não! Eu sou um especialista. Eu tenho estabilidade. Quem é tu para me dizer o que eu tenho que dar para o filho? Né? Então, essas relações é que a gente vê os resultados. Como que eu vou reclamar que o meu filho saiu com 14 anos e não aprendeu a ler? Eu vou reclamar para quem? Né? Ou seja, é um lugar que ele tem que estudar. Entendeu? E aí eu estou lá, tenho minha estabilidade, e se ele aprendeu, o problema é dele, então é bom não aprender, porque o importante agora é discutir o mundo, não aprender a ler nem escrever. Certo? Então, e essas coisas é que a gente coloca a crítica. O controle da educação ser realizada pelas próprias pessoas que usam. E que o seu dinheiro, que é dela, da produção dela, seja utilizado da forma que ela quer. Por isso que é cultural mesmo, eu concordo contigo. Nós temos um problema cultural, como eu já falei. A nossa cultura é uma cultura, toda ela tem uma origem, né, do iluminismo francês, no qual o Estado é tudo e o indivíduo é nada, né? De base contista, de Augusto Comte, e que chegou no Brasil com toda a elite, seja ela estatista, ou mesmo o capitalismo nosso, né? Não é um capitalismo de livre mercado nem de concorrência, é um capitalismo de compadrio, capitalismo de quadrilha, que diz o Gustavo Franco, que se associa ao Estado para crescer e não quer competir, não quer realizar a livre concorrência. E essa é a discussão. Vamos deixar as pessoas livres e vamos ver se a livre concorrência, um livre mercado educacional, não contribua para que as pessoas se apropriem da educação que precisam dos seus filhos e que isso não seja uma prioridade, não seja um privilégio de poucos, dos funcionários públicos ou de quem no mercado tem dinheiro, enquanto que a população fica refém mesmo só daquilo que pode, que é a educação pública ou a educação estatal. Entendi, concordo com você. Sobre a fala do primeiro, vocês falou, desculpa. Carlos, quando o senhor fala da tradição como um meio de, vamos dizer, uma seleção natural de costumes e moralidade, eu fico com muitas dúvidas. Como exemplo, no caso do Japão, o ato do que a gente chama hoje de homossexualidade, que ela se tornou antigamente, não tinha problema. Quando chegaram os europeus, em 1530, 1520, com os portugueses, com a cultura católica, onde isso é mal visto, se forçou nas crenças japonesas onde era mal visto isso. E hoje em dia o Japão tem um problema muito sério com homofobia, que não tinha antigamente, com a tradição deles. Só que houve uma pressão da cultura europeia sobre a cultura deles, certo? Junto com os padres católicos. Então, onde o poder se sobressai a tradição cultural. Certo? E no caso, exemplo, você falou da propriedade privada no Neolítico, ou na Antiguidade, ali no Oriente Médio, como os Mesopotâmios, as Américas. Quando o europeu chega na América, em 1500, em 1493, ele encontra aqui muitos povos sedentários, como os mexicas, e povos nômades ainda, certo? Então aqui é uma questão de que não necessariamente os povos vão querer parar, vão querer ficar sedentários. E eles sabiam que se eles parassem, eles produziriam mais materialidade, viveriam melhor, teriam mais comida. Só que eles não queriam parar mesmo assim. Então eu acho problemático dar um ar positivo para a evolução histórica, um ar que a gente vem melhorando para o tempo passe, tendo que alguns grupos só não querem escolher, e outros grupos querem. Por exemplo, a escravidão é uma tradição nossa, desde a antiguidade. Só que a gente quebrou ela, certo? Só que era uma tradição que tinha milhares de anos. Ela vem desde o Neolítico, a escravidão. Só que a gente quebrou isso recentemente. Porque é tradicional, está correto. É um jeito. Não, mas esse não foi o argumento dele. Eu dei alguns exemplos muito específicos aqui, né? Eu fiz referências à propriedade privada, ao livre comércio e, por exemplo, poderíamos falar de especialização do trabalho, etc. Né? Nem tudo que está colocado na tradição, como a escravidão é um bom exemplo, né? É algo que deva ser mantido e estimado. Na verdade, não é essa a ideia. Vejam, eu falei várias vezes aqui sobre uma espécie de empiria, né? Ou seja, na verdade se trata da teste daquilo que funcionou, daquilo que deu certo, que mostrou que nós prosperaríamos se adotássemos e mantivéssemos e estimássemos aquele valor, aquela instituição, etc. Né? Então, na verdade, várias instituições e valores não foram criados por alguém, eles foram espontaneamente surgindo, como aqueles que eu citei, e em algum momento nós nos demos conta, né, de que eles eram algo que valia a pena manter.
Por exemplo, na ética evolutiva, né, se trabalha muito com valores e funções sociais que são, digamos, adaptativas. Né? Então, por exemplo, Darwin fala na Descendência do Homem, especialmente na segunda parte, quando ele está tratando, né, das habilidades sociais, etc., né, ele dá o seguinte exemplo, né, ele diz o seguinte: olha, no passado, aqueles povos, nossos ancestrais simiescos, né, que adotaram certas virtudes, como por exemplo a simpatia, a honestidade, a fidelidade, eles prosperaram, ao passo que aquelas hordes selvagens devem ter deixado de existir. Então, na verdade, há povos que prosperaram, sim, houve uma melhoria, né, historicamente. Hoje nós temos vacinas, hoje nós temos ciência, nós temos medicina. Não há como nós dizermos assim, não, nós estamos no mesmo estado que estávamos há 5.000 anos atrás ou 10.000 anos atrás. Não há sentido em dizer isso quando nós temos a história para mostrar que nós evoluímos na filosofia, na arte, na cultura, na ciência e assim por diante. Né? Que é um fenômeno, na verdade, sobretudo europeu. Né? A própria ciência, né, a revolução científica aconteceu ali, e por várias razões, né? Porque ela é herdeira de uma tradição justamente cristã, né, que hoje os filósofos da ciência reconhecem, mesmo ateus, né, eles reconhecem, olha, na verdade nós devemos isso à tradição cristã, enfim, né, como eles entendiam que havia uma inteligibilidade no mundo, né, enfim, estou a observar ali Newton, Boyle, Kepler, todos esses caras, né, eles eram de alguma maneira cristãos, né, ou protestantes depois, ou católicos, isso não importa, né, o que importa é que eles assumiram ali um ímpeto, né, de entender as leis de Deus, que é o que diz até o Galileu lá no ensaiador, né? Ou seja, nós temos que conhecer Deus pelas suas leis que estão aí na natureza, né? Esse foi o ímpeto que levou à grande revolução científica, né? Que é um dos grandes momentos assim do nosso desenvolvimento, né? Revolução cognitiva, né? Quando nossos cérebros começaram a ampliar, revolução agrícola neolítica, né? Revolução científica, revolução industrial. Então foram momentos assim marcantes dentro da história, né, em que nós asseguramos, né, o nosso desenvolvimento, né. Então o que acontece? Alguns desses valores, algumas dessas instituições, nós as mantemos, né, porque na verdade há uma diferença aqui entre o sujeito ser conservador e ele ser reacionário, por exemplo, né. Acho que ser reacionário é isso, é querer manter, por exemplo, o preconceito, a escravidão, né, seria um exemplo. Né? Não, vamos manter porque a gente tem isso aqui há tanto tempo, né? Ou o estatismo no Brasil. Né? Não, nós aqui temos a cultura do serviço público. Né? Eu estou estudando, entrei agora na universidade, né? Não tira o meu sonho, né? Nada de eleger um cara que quer privatizar as coisas. Né? Ou seja, deixa tudo público, porque eu quero emprego público também. Né? Então essa é uma cultura, é uma tradição no Brasil, né? O Paulo fez algumas referências aqui, essa tradição estatista, né? Que é totalmente injustificável. Né? E eu acrescentaria aqui o seguinte, né? Falava da questão da tradição, dos Bolshers, né? Que são algo novo. Né? Mas vejam, esses elementos novos, alguns deles, o que eles tentam assegurar? Eles tentam assegurar, por exemplo, a liberdade. Então, é o que o Bolsher pretende. E vejam, o Bolsher não é a única proposta liberal. Tu tem homeschooling, tu tem unschooling, enfim, há várias opções, né? Mas o que está por detrás de todas elas? Assegurar a liberdade de escolha. Porque se percebeu no ano passado que somos indivíduos, temos um plano de vida, buscamos a nossa felicidade e, portanto, temos que fazer isso sem grande interferência estatal. Então, qual é o modelo educacional que pode permitir isso? Não é o estatal. Não é o estatal nesse sentido que nós temos aqui, né? Porque vejam, o Milton Friedman diz no Capitalismo de Verdade, né? Não vamos abolir as escolas públicas. A questão é, elas vão ter que se tornar competitivas, né? Porque na verdade escolas públicas, instituições públicas, ninguém é responsabilizado pelo fracasso daquela instituição. Ou seja, tu pode ali trabalhar, como o Rafael deu o exemplo da escola, né? Tem duas escolas, né? Uma muito bem cuidada, outra que é um fracasso, um desastre, né? Os gestores, eles estão na mesma situação, talvez recebam o mesmo salário, ou seja, nenhum deles é penalizado. Por quê? Porque não existe a competitividade. Então o que o liberal quer inserir ali não é o fim da escola pública, mas é colocar ela num contexto de competitividade, não é? Que não existe. Hoje uma criança está fadada a estudar numa determinada escola. O Milton Friedman dá o seguinte exemplo ali nesse capítulo do Capitalismo de Liberdade. Ele diz, olha, uma família mais rica, o que ela faz? Ela muda de bairro. Né? Nos Estados Unidos é assim, porque tu está refém da tua geografia, né? Então se tu mora naquela região... Lá você tem, por exemplo, você paga o equivalente ao IPTU, né? Um imposto que é caro, assim, né? Porque ele vai para a escola, né? Um negócio bem localizado, assim. Então o cara mora naquele bairro, ele paga o imposto daquele bairro, que é a escola, que ele vai pública naquele bairro. Então às vezes o cara, quando não tem mais filho em idade escolar, ele se muda para um bairro que ele paga IPTU mais barato. Então acontece isso, e que às vezes... Quando você vai ler a obra do Milton Friedman, tem que contextualizar, né, o que está acontecendo lá, porque ele fala de escola, de bairro, né? Você precisa ir botar o seu filho naquela escola, no bairro que você está.
porque está atrelado a um imposto que você paga para manter aquela escola. E na verdade, então, aquela família que tem mais condições econômicas, ou elas colocam numa escola a escolha delas, privada, né, ou eles mudam de lugar para um lugar mais caro, né, porque geralmente nas regiões mais caras, né, as escolas são melhores, né, ou seja, a questão é econômica. O pobre, ele não tem mobilidade social. Então, veja, aquilo que eu falava para vocês antes, né? Uma das preocupações do liberalismo é garantir a mobilidade social. Né? E um sistema, não só o vouchers, né, mas esses outros sistemas alternativos, eles de alguma forma garantem, fomentam pelo menos a liberdade de escolha. O sujeito vai escolher, olha, eu quero uma formação, enfim, né, eu quero que meus filhos tenham uma formação religiosa. Né? Então, há uma escola que dá essa formação. Eu quero uma formação mais nacionalista, aquela escola tem uma perspectiva mais nacionalista. Eu quero uma mais voltada para as artes, etc. Né? Não, é aquela outra. Né? Uma família mais pobre, ela não tem essa alternativa, né? Porque ela não tem um mercado de escolas que ela possa escolher. E o voucher, ele permitiria isso no sentido de que ela poderia bancar qualquer uma dessas escolas com recursos estatais. Né? Ou seja, o Estado garantiria que ela escolheria. Né? Então, no fundo, o que se garante ali é a liberdade de escolha. Né? Ou seja, é isso que o liberalismo quer garantir. O voucher é uma alternativa, né? Não necessariamente a alternativa liberal, né? Mas os liberais se tratam muito dela, mas não é a única, né? A alternativa proposta pelos liberais. Enfim, né? Então, quando eu falava que primeiro vem a tradição e depois nós formalizamos e legalizamos isso, né? Eu falava desses princípios mais fundamentais. Aqui, no caso, a liberdade. O voucher é uma novidade, né? É algo do século XX, né? Mas o que ele quer garantir é muito mais antigo que isso, né? É algo que remonta lá aos nossos ancestrais, né? Ou seja, eles escolherem, né? Decidirem pelas suas próprias vidas, né? Agirem a partir da sua individualidade, fazendo suas escolhas livremente. Então, o que o voucher quer garantir? Liberdade, né? Liberdade, né? E claro, aí entra a questão da competitividade também, né? Que em certo sentido assegura maior eficiência naquilo que é oferecido, né? Porque se não tens essa competitividade, a eficiência ela tende a cair, né? Ou seja, tu não alcança essa como nos exemplos das escolas, né? Que motivação tem o gestor para empreender, por exemplo, entrar em contato com essas startups aqui no Brasil, né? Que são educacionais e que estão atuando onde? Escolas privadas, né? E com vários projetos assim altamente importantes para a formação das crianças. Mas na escola pública eles não podem entrar. Por quê? Eles não se preocupam. Primeiro há o preconceito. Né? Há o preconceito em relação a essa proximidade entre privado e público, né? Que seria algo assim saudável, né? Poderia ser algo muito saudável, né? Mas há um preconceito. Então qualquer ideia do privado entrando na instituição pública é algo assim, algo pecaminoso, assim, né? É um tabu falar sobre isso, né? E eles estão entrando diretamente nas escolas, especialmente nas escolas médias, assim, né? Não tão caras, né? Mas escolas mais medianas, assim, né? Mais baratas, digamos, né? Mais privadas, né? E tem desenvolvido projetos com softwares, né? E etc, né? Para ajudar no aprendizado das crianças em matemática, física, língua portuguesa, em todas as áreas, né? Que são centenas já de startups educacionais no Brasil. Acho que mais de 300, né? Eles têm mais de 300, né? E está crescendo. E as instituições privadas estão aceitando. Eu tive um amigo que vivia no Brasil e era professor de latim e grego. Ele dava aula em escolas privadas, né? E ele não tinha como, né, entrar em escolas públicas, eles não tinham interesse nisso, né? Mas as escolas privadas de Porto Alegre contratavam ele dava latim, grego, alemão, né? Eram os idiomas que ele ensinava. Ou seja, essas crianças tinham uma formação que as outras não poderiam ter, crianças de escola pública, etc, né? Então, isso causa um impedimento à mobilidade social dessas crianças, né? Que mesmo sendo capazes, elas não vão ter acesso, né, a essa formação, né? Isso é um dos grandes males assim, que nós comentamos com a educação, que é não permitir que elas tenham, essas crianças, uma boa formação. Porque isso é uma das condições que leva elas, me parece, né, a uma espécie de fatalismo social, né? Ou seja, nasceu ali, vai estudar naquela escola, né, não vai aprender nada, vai passar de anos sem aprender a ler e escrever, né? E hoje nós temos inclusive crianças, né, indo bem além, e inclusive entrando na universidade na condição de analfabetos funcionais. E muitos terminando, né? Tem dados, hoje já tem aquele Instituto Paulo Montenegro já fez uma pesquisa, né, que revelou assim, né, que nós temos mais de 20% dos estudantes que estão concluindo ou que concluíram o ensino superior que não atendem aos requisitos, às exigências
para serem enquadrados como plenamente funcionais do ponto de vista da leitura e interpretação de texto, por exemplo. Né? Nós temos, por exemplo, hoje, né, nas universidades disciplinas como pré-cálculo, que os alunos entram sem saber calcular. Então, isso causa efeitos. A falta, né, de um investimento no ensino fundamental e médio, né, causa um efeito, né, na formação desses estudantes a longo prazo e afeta o ensino superior, inclusive. E isso é mensurável. Hoje nós temos pesquisas assim, que apontam para isso. Então, há um problema. Né? Então, o modelo que nós temos, altamente estatista, né, em que o Estado determina a educação, assume a educação, né, ele não vem funcionando. Né? Então, os liberais propõem isso com base em dados. Né? O Paulo colocou no quadro da questão do homeschooling. Né? Nós colocamos na página hoje, inclusive, né, um debate que houve e as fontes das informações. Como, né, o homeschooling, por exemplo, leva a uma pontuação melhor na avaliação dos estudantes que passam por esse modelo de formação, nos países em que é aplicado, né, o que se permite. Então, o que se busca é isso, é a liberdade e também, né, os resultados, né, mensurar os resultados. Né. E se tem identificado isso, existem dados recentes, né, que mostram assim, a tabela, né, dos países em que há maior liberdade econômica de um lado e do outro lado seus resultados no teste de PISA. Coincidentemente, entre aspas, onde há mais liberdade econômica, as notas no teste de PISA são mais altas. Né? Ou seja, há uma relação, não de causa e efeito, né? Mas há uma correlação entre liberdade econômica, né, e uma boa pontuação no teste internacional de PISA. Né? Tem alguns dados assim, que nós podemos usar hoje inteligentemente para modificar a nossa educação. Né? Vou dar um exemplo de programa equivalente ao voucher, o Bolsa Família. Equivalente. Porque, exato. Imagina, por exemplo, se o Estado for construir supermercado estatal ou for distribuir cesta básica. Até fazer cesta básica chegar nos rincões do país está estragado, né, feijão. E também o custo para você fazer cada real que você bota na cesta básica, o custo para a cesta básica chegar nos rincões do país. O que é melhor? Você dá o dinheiro para a pessoa. Porque a cesta básica tem um produto lá que um burocrata determinou. Agora uma pessoa não pode comer aquilo, o outro não gosta daquilo. O que você faz? Você dá o dinheiro para o cara. E a pessoa que conhece, né, a sua vida, sabe e que a sua dieta. E ela sabe o que é melhor para ela e ela sabe onde encontrar. Basta ela ter o recurso. O Bolsa Família, por exemplo, ele foi implementado por economistas liberais que trabalharam no governo Lula. Que Fome Zero não deu certo. O Fome Zero ele foi feito, né, uns economistas heterodoxos e tal, burocratizaram demais e não deu certo. Como seria o primeiro fracasso do governo Lula, então ia ficar feio, porque as pessoas tinham muita esperança na área social. Então o que o Lula fez? Né? Ele chamou os economistas neoliberais, capitalistas, malvadões, né? Esse pessoal foi lá e implementou, eles tiraram toda aquela burocracia do Fome Zero e pensaram, vamos dar dinheiro para a pessoa, porque as pessoas sabem o que é melhor para a vida delas. Por exemplo, o economista Marcos Lisboa, tem um outro que está com, não lembro se está com a Marina, é um time de pessoas que não interessam, né? Que segue, que simplesmente são pessoas que foram chamadas para trabalhar pelo seu país. Então o Bolsa Família é um exemplo de um programa liberal. O pessoal liberal que fica essa ideia, né? O ProUni é outro. O cara não tem grana para estudar numa universidade particular, não consegue a nota de corte para passar na universidade pública, ok? Dá uma grana para o cara. Inclusive eu peguei do nada assim um comentário muito engraçado de uma entrevista de um motorista do Uber lá em Porto Alegre, dele falando, né? Cara, conseguiu uma renda com o Uber, né? E aí ele estava falando, quando ele pega alunos na PUC, na URGS, ele leva esse pessoal, geralmente, todos que ele pega, trabalham ali. Quando ele pega os alunos na escola, na universidade privada, geralmente são, né, brasileiros que vão, né? Você vê a percepção do cara, motorista, né, do veículo, a leitura que o cara tem, né, de uma parte da sociedade. Isso que acontece, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que tem a da licenciatura, teve sempre discussão da BNCC, todo mundo foi contra, todo mundo reclamando. Mas essa base nacional, o que é? Né? Burocratas lá em Brasília decidem o que é melhor para todo o país. Né? A gente poderia ter uma BNCC assim, mínima e deixar liberdade para as escolas públicas e privadas determinar os seus currículos locais, inclusive. Sim, é como esses fiscais de lanchonete, né?
Eles têm alguns critérios, né? Tipo, ver se não tem uma barata no lanche, ver se não... Ou seja, o Estado está ali, né? Mas é uma intervenção necessária. Talvez na educação fosse esse o caso, né? O Milton Friedman dá esse exemplo, né? Ele diz, olha, nós temos aí fiscais que fiscalizam lanchonetes, restaurantes, né? Porque tem que ter um critério mínimo, né? De cuidado, assim, né? Mas na educação poderia haver algo similar, né? Ou seja, alguns princípios básicos, mínimos, né? E as escolas teriam que se adequar a eles, né? Ou seja, teria que ter alguma aula de matemática, teria que ter alguma aula de português, alguma aula de física, né? Mas algum limite, assim, né? A ser estabelecido, mas não toda a educação, não toda a formação, né? Todo o programa, né? Que ingessa o professor, inclusive, né? E aí é por isso que algumas disciplinas não entram, né? Eu já tive essa discussão com alguns estudantes da licenciatura, em que eu propunha, por exemplo, eles, como professores, começarem a desenvolver trabalhos voltados para as artes liberais. Gramática, lógica, retórica, né, aritmética, geometria, música e astronomia, né, que são as, enfim, né, que são as disciplinas que formavam o sujeito até, né, algum tempo atrás, né, e era uma formação excelente. Algumas escolas têm feito isso, né, inclusive no Brasil tem surgido publicações sobre as artes liberais, porque algumas escolas privadas, especialmente escolas religiosas, estão inserindo no seu currículo essa formação, né? Ou seja, estão qualificando mais os seus estudantes em detrimento dos outros. Na escola pública, o que eu percebi foi que é impossível, o professor ele não tem tanta discricionalidade para poder entrar com algo novo, como o Paulo colocava antes, né? Então, como assim vai trazer artes liberais, trivium, quadrivium, né? Não, nada disso, né? Nós já temos aqui o programa fechado, né? Então, por quê? Porque existe o Estado que determinou que não, que aqui está o programa, né? E no modelo de atuação mínima do Estado na educação, os professores teriam essa discricionalidade, né? Os professores poderiam trabalhar o trivium lá em português, ou nas humanas, na filosofia, né? Ou lá nas exatas poderia trabalhar o quadrivium, né? Aritmética, enfim, né? Poderia se fazer ali, essas disciplinas poderiam ser inseridas, né? Na formação dos estudantes, que qualificaria esses estudantes, inclusive, para o ingresso no ensino superior, onde eles às vezes são fadados a não entrar, não porque não têm capacidade. Vocês acham o quê? Que o sujeito, por ser pobre, não é capaz de passar bem numa seleção e ingressar na medicina, nesses cursos que são competitivos? A pobreza não está ligada a isso, né? O que faltou a eles foi formação. A capacidade cognitiva eles têm, né? Mas eles estão amarrados a um modelo educacional que impede eles de desenvolverem suas capacidades. Enfim, né, aí tem toda uma outra questão, né, são greves, são paralisações, são invasões, né, e aí vai o semestre, vai o ano, né, e a criança não aprende nada, nem a ler e escrever, que seria o básico, né, e aí chega ali no vestibular, entra no curso de licenciatura, né, em geral, e depois vai formar outros estudantes, né, mas ele é refém, né, de uma corrente, né, uma bola de neve, né, que cada vez mais, assim, me parece, né, diminui o ensino, né, diminui a formação das crianças. Isso poderia ser mudado, né, esse é o ponto, né, talvez, acho, né, sem tanta intervenção do Estado. E outra coisa que acontece, só para completar o que o Carlos falou, vocês podem ver que a grande discussão das bases nacionais curriculares é garantir qual a corporação que garante a sua reserva de mercado na obrigatoriedade. Então, eu obrigando, tem a sociologia, tem a filosofia, cada corporação que se forma na universidade, automaticamente entra para uma corporação, um profissional, e já luta para que a sua disciplina seja garantida na obrigatoriedade de todas as escolas. Ou seja, está pouco interessado se ele vai ser efetivo, mas que ele consiga garantir. Enquanto que, na verdade, num livre mercado educacional, pode ter uma escola que tem especialidade em filosofia, em sociologia, outra escola em música. Às vezes tem um jovem pobre, carente, que é um virtuoso na música. Qual é a possibilidade que ele vai ter de escolher sentar numa escola municipal que sequer tem isso? Então, essa questão da obrigatoriedade é outra parte, é outra questão fundamental que é da nossa cultura, de que tem que estar na obrigação, senão eu não faço. Isso aí mostra claramente a lógica de que, de forma autônoma, eu não posso decidir as coisas. É a visão que o Estado tem. E essa visão se reproduz também nas pessoas. Só trazendo uma experiência da iniciativa privada, a característica do aluno de escola pública, o impacto do aluno de escola pública na produtividade do mercado de trabalho é absoluto. Trabalhando nessa parte de seleção na parte administrativa, às vezes os cursos têm conceitos, digamos assim, com base se ele é presencial ou não, ou a instituição que o aluno fez aquela graduação. E muitas vezes um aluno que
fez uma graduação à distância, que é desmerecida, né? Numa instituição privada que não é tão prestigiada, a produtividade dele no mercado de trabalho é muito maior do que um aluno que tem um currículo que inveja. Então, a própria formação pública, às vezes, contribui para diminuir a produtividade da pessoa, né? E acho que a iniciativa privada já está um passo adiante disso, porque já está inserida no mercado, de formar aquele aluno para que ele seja produtivo. E não formar para que ele seja um funcionário público de uma instituição diferente, que ele crie uma carreira pública, não desmerecendo a carreira pública, mas a iniciativa privada forma mais o profissional para ele ser produtivo e contribuir a agregar valor às empresas e às instituições que ele trabalha. E a iniciativa pública, o setor público é um pouco mais difícil disso acontecer. Depende mais do indivíduo e de como ele quer contribuir com ele mesmo, com a formação dele, e ele ser assim, do que necessariamente uma cobrança da instituição que ele está se formando. Ele sai com um currículo invejável, você não tem isso, tem aquilo, tem tantas horas, mas na hora de produzir, às vezes é difícil de extrair algo que realmente tenha valor daquele. E tem estagiários, que pega o cara com 16, 17 anos, que ele não necessariamente quer dizer que é por conta da iniciativa privada, mas ele não tem aquela formação, deveria ter uma produtividade muito menor, ele tem uma produtividade mais simples. Pessoal, alguém tem mais outra pergunta? Porque a gente vai ter que, nós já estamos quase 10h30. Na verdade, é bem rapidinho. Hoje a última pergunta, agora você não esqueça. Não, Depois faço final, né? Uma última pergunta e a gente vai encerrar a eu proposta. queria perguntar sobre produção cultural e artística, né? Eu queria saber, você no meio, como chama? Rafael, se o teto de gastos vai mudar alguma coisa, porque o Estado tem monopólio da produção cultural no Brasil, né? Produção cultural e artística no Brasil. Eu queria saber se o Fomenta isso é afetado também, ou se tem outros meios. E eu queria saber também uma visão de vocês a respeito dessa questão do Estado ser o promotor da cultural no Brasil, né? E a nível federal, principalmente, né? Eu sou do cinema e aí no curso a gente aprende ler edital, né? E fazer parte, participar de editais, enfim, de Fomenta a Cultura. E eu não concordo com isso, não acho que o Estado deveria promover a cultura, mas eu queria saber uma visão de vocês, uma visão liberal, de como a cultura poderia se estabelecer, né? E principalmente projetos culturais locais, né? E não coisas como, por exemplo, nós temos a Rede Globo, que consegue muitos editais porque elas têm gente famosa, né? A empresa tem gente famosa e as empresas, quando é por incentivo fiscal, as empresas querem investir, né? Então, eu queria saber a visão de vocês a respeito disso. Tá. Bom, a cultura sempre existiu independente do Estado. Né? Ela pode acontecer, né? Acontece, né? Se você tiver, assim, pessoas de baixa renda que querem se envolver, teoricamente poderia ter uma ajuda, né? Assim como o Bolsa Atleta, né? Poderia ter um equivalente assim. O que é? O papel do Estado seria esse, né? O cara tem dificuldade, você pega a grana. Assim como também você poderia ter mais instituições privadas fazendo isso, mas como o Estado cobra muito imposto, a tendência é o setor privado, né, fazer menos porque já está pagando imposto. Mas a questão, no caso da cultura na verba federal, vai depender da escolha dos congressistas. Eles podem escolher, né, a manutenção da verba, pode escolher ela crescer acima da inflação ou abaixo, mandar para outra área. Então tem que olhar assim, tem um projeto de lei orçamentária anual para ver o que eles escolheram. Ano após ano, né? Saber. Porque não está congelado, né? Não está congelado, né? Tem um mínimo que é corrigido pela inflação, né? Pode se crescer assim, né? Então eles podem pegar de uma outra área e botar ali. A questão é que você vê, por exemplo, a Lei Rouanet, né? Lei de incentivo deveria ser para os artistas em início de carreira, né? Não para esses caras famosos que ganham uma grana. O pessoal que participar de edital é complicado, porque tem muito detalhe para prestar conta. Acho que uma parte do curso o cara devia aprender como prestar conta, porque realmente tem muita coisa complicada. Eu estava olhando, por exemplo, uns orçamentos lá do Ministério da Cultura,
Só que era meio complicado porque você tinha que saber o CNPJ da empresa para entrar no sistema, que eu não lembro o nome, para ver. Hoje em dia, na verdade, sim, o papel do produtor cultural é saber disso Não, aí. então, eu vou passar do federal para o municipal, porque tem verba federal que vem, né? O que acontece? Eu estava conversando com um casal, tem um casal que é o casal show, o pessoal que fica dançando ali para chafariz, né? E aí eles estavam comentando, eles mostraram um e-mail que receberam da prefeitura, no caso impresso, né, com os nomes, porque eles participam de tudo que é lugar. Eles estavam naquele dia pedindo dinheiro porque eles queriam apresentar o trabalho deles num encontro de artistas de rua, acho que em São Leopoldo. A gente fez uma vaquinha lá para garantir a passagem para eles. O que acontece? Eles estavam me contando o seguinte: tem edital, então, municipal, né, para você conseguir uma verba, fazer alguma coisa, né, seu trabalho. Só que ele, como cidadão, como indivíduo, ele não pode fazer o edital, fazer o projeto submetido à prefeitura. Ele precisa ter um produtor cultural. E aí a prefeitura passou o nome dos caras, ele mostrou o e-mail impresso, né? O nome isso aí é reserva de mercado. Os privilegiados amigos do rei, que eles, se o nome deles estiver no projeto, a prefeitura vai avaliar. Então esse casal ele tinha que pagar não sei quanto para o produtor cultural fazer o projeto e submeter. Poderia não levar. E eles não têm dinheiro para isso, né? Então você veja como a limitação para a iniciativa do cidadão. Por que não tem um formulário simples para a pessoa que não tem muita instrução preencher, apresentar o seu trabalho e receber uma ajuda? Mas isso é intervenção estatal. O burocrata determinou como é que tem que ser e os burocratas locais determinam quem são os privilegiados que podem submeter projetos. Por essa razão eu radicalizo um pouco mais a posição do Rafael. Acho que sou um pouco mais radical do que ele em relação a isso, né? Eu entendo que não haveria sentido, né, lei, planeio, pró-cultura, etc. Isso por duas razões principais, né? A primeira delas é essa questão que o Rafael está levantando, né? Ou seja, tu vai ter ali uma elite, né? Uns ungidos, como diz o Sowell, né? Que vão decidir o que é belo e o que não é belo, né? O que pode ser produzido e o que não é. Ou seja, houve nos anos 80, né? Por exemplo, a Embrafilmes. O Collor, né, ele fez algumas coisas boas como presidente, né? Além de abrir o mercado, por exemplo, passamos a ter carros importados, né? Foi uma coisa boa, né? Outra coisa boa que ele fez, por pior que ele tenha sido, né, ele também acabou com a Embrafilmes, né? Porque a Embrafilmes era uma produtora que subsidiava filmes de uma elite, né, específica, né, e a mesma, né, talvez tu conheça, né, como estuda cinema, né, que ninguém via, as pessoas não queriam. As pessoas não queriam assistir. Eu falo enfim, porque como centro da... Se bota no cinema lá, que a gente vai pagar para assistir. Ninguém paga para assistir. Ninguém pagava na época, mas eles não se importavam. Por que eles não se importavam? Porque o Estado bancava, né? O Estado subsidiava esses filmes, né? E havia uma elite ali ungida que decidia, não, desse fulano eu falo produzimos, daquele produzimos, né? E assim por diante, né? Então isso acabou, né? Mas claro, hoje nós temos essas outras leis, né? Que nelas ocorre a mesma coisa, embora hoje tenha todo um edital, tenha todo um procedimento, acontecem essas situações que o Rafael está descrevendo, ou seja, eles têm ali os burocratas, tem os credenciados, né, que são os produtores culturais que podem, né, estão autorizados a dizer, né, um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas que vai dizer o que pode ou não ser produzido, onde vão investir ou não. Né? Então vejam, aí nós tornamos injusta a concorrência, né? E colocamos toda a responsabilidade com o Estado, né? E com esse grupo que vai usar critérios, sabe-se lá quais, né? Para definir o que é ou não, o que deve ou não ser produzido. Quando, na verdade, quem deveria produzir, quem deveria decidir são as pessoas. E hoje, o segundo ponto, né? As pessoas podem produzir ou, como a cantora que eu citei, né? A Florence Foster, né? A pior cantora de todos os tempos, né? O marido dela não deixava nem ela ler os jornais, né? Porque todo mundo falava que ela era a pior de todos os tempos, então ele não deixava ela ler os jornais, porque ficava temeroso de que ela ficasse magoada, né? Mas ao final, vejam, embora ela pudesse subsidiar os próprios shows, e enchia auditórios e tudo mais, aconteceu que ficavam centenas de pessoas na rua querendo entrar, porque queriam ouvir a pior cantora de todos os tempos, né?
Essa é uma situação. A outra situação, que é muito mais atual, é essas arrecadações na internet. Vocês têm hoje filmes, vocês têm documentários, vocês têm livros. Eu mesmo contribuí com livros lá de tradução, por exemplo, de um filósofo medieval, Francisco Soares. Eu tenho um amigo que traduziu, né, e entrou nesse esquema de pedir recurso. Então meu nome aparece lá, né, ganhei uma cópia e meu nome aparece no livro dele, né, entre os que contribuíram. Né, porque eu achei que era algo importante, eu achei que aquilo deveria ser produzido e eu queria aquele livro, eu queria aquela tradução. Então hoje, por que eles procuram? Eu venho comentar o exemplo do Rafael, né? Por que eles têm que ir à prefeitura pedir por esses recursos? Né? Por que eles não podem então buscar por isso hoje, por exemplo, na internet? Né? Fazer essa arrecadação, né? Tem sites que fazem isso, né? E aí fazem esses crowdfunding, né? Que tu arrecada dinheiro, tem documentários inclusive sendo feitos. Muitos livros, CDs têm sido gravados, né? Então esse é um mecanismo, acho, muito liberal, né? Por que muito liberal? Porque são as pessoas que escolhem, elas decidem, né? Não, eu quero aquele produto, eu quero ouvir o CD daquele cara, então eu vou contribuir, vou dar já o meu dinheiro aqui do meu CD, ou do meu livro, ou do filme que eu quero assistir depois. Eu veria a alternativa mais nessa direção, né? Mas como nós somos muito dependentes do Estado, nós temos essa mentalidade que tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos do Estado. Mas isso foi introjetado em nós. Quando nós precisamos de algo, não, vamos numa repartição pública. Se nós precisamos de remédio, vamos lá em tal repartição. Se precisamos disso, vamos lá. Então nós temos esse ímpeto já introjetado em nós, que é cultural, que nos leva a buscar sempre, né, o Estado para nos socorrer. Nós não temos aquela ideia de, não, eu não quero o Estado se intrometendo na minha vida, né? Quero ele fora da minha vida, né? Eu vou dar conta de resolver as minhas coisas, né? De fazer meu filme, de produzir meu livro, né? E eu tenho amigos não só que traduziram, eu tenho amigos que publicaram já livros nesses moldes, edições muito boas, né? Para o Brasil inteiro, né? Desses moldes, né? Eles nunca conseguiriam publicar para uma editora, e mais do que isso, eles nunca conseguiriam subsídio para publicar o que publicaram, né? Porque não entraria na expectativa dessa elite. Recentemente teve o caso do filme do Olavo de Carvalho. É um exemplo, né? É um exemplo. Foi por crowdfunding. Exatamente, foi por crowdfunding. Exatamente. Nunca, jamais, né? Jamais o Estado, a Lei Rouanet, ia pagar para produzir um documentário do Olavo de Carvalho. Né? Ou agora, né, tem outros aí surgindo, mais ou menos nessa linha mais conservadora, né? Nunca conseguiriam, né? Mas as pessoas querem, né? Elas querem o filme, elas querem o documentário, então elas vão lá e apoiam. Então, eu acho, a minha posição, né, eu sou um pouco mais radical que o Rafael, né? Eu não acho que o Estado tenha que ajudar nem quem está começando. Né? Eu acho que quem está começando é que tem que dar jeito de empreender e fazer por conta. Né? Buscar por onde. Né? E hoje os mecanismos eles são muito mais acessíveis. Né? A internet, né? Pode fazer esse recolhimento aí de recursos para produzir um filme, para produzir o que tu bem entende, né? Aí vem a questão da propaganda, né? Tem que mostrar teu produto, tem que vender teu produto, né? Falta uma questão empreendedora, né? Falta empreendedorismo, né? E isso também não se ensina mais nas escolas. As escolas não ensinam mais as crianças a serem empreendedoras. Não, vocês têm que fazer por conta, vocês têm que buscar por vocês. Eu ainda peguei resquícios disso, né, umas décadas atrás, terminando o ensino fundamental e ensino médio, em que nós ainda ouvíamos isso. Não, tu tem que estudar, tu tem que... tudo contigo. Né? Na verdade, havia um pouco dessa mentalidade na formação que nós tínhamos. Né? De nós temos que buscar por nós mesmos a nossa realização. Foi a formação que eu tive familiar, né, em uma certa medida na escola, né? Ou seja, de que dependia do meu trabalho, dependia de mim, né? Progredir, né? E alcançar aquilo que eu gostaria, né? Nunca dependendo do Estado, né? Que o Estado ia permitir isso, né? Então, mas nós temos essa falta, né, de um senso empreendedor, não está no nosso DNA, não está no nosso DNA. A gente vai ter que introjetar isso à força, né? Para que nós possamos nos tornar mais empreendedores, porque todos pedem ajuda do Estado, mesmo o Paulo falava, né? É um capitalismo, né? Na Fiesp, né? O pessoal mandava um papo da Fiesp. Na Fiesp tem muito empresário que gosta de sentar no colo quentinho do Estado. Claro, nós tivemos esses escândalos agora, né, da JBS e tudo mais, né? Ou seja, nós vimos ali grandes empresários que estavam associados ao Estado, que queriam benefícios, não queriam empreender, não queriam competir, né? Eles queriam benefícios, né? Queriam subsídio. Isso aí é antiliberal, é totalmente antiliberal, né? A gente volta para um período pré-capitalista, né? Volta a uma mentalidade mercantilista, né? Quando nós vemos esse tipo de exemplo, né? Então isso inclusive causa má fama ao próprio capitalismo, porque as pessoas tendem a pensar que isso é capitalismo, mas isso não é capitalismo, isso não é liberalismo, né? Isso é antiliberal, né? As pessoas estão reclamando aqui hoje das notícias, as pessoas
aumento do custo de bagagem nos aviões. Tem 4 empresas Sim. de avião. Então, Pessoal, se muitos brasileiros conhecessem, né, a Ryanair, a EasyJet lá da Europa, eles vão pensar diferente. Né? Porque você viaja lá, às vezes 6 euros, 20 reais, 40 reais você viaja. na Índia então, tem passagem, tem trechos que você paga centavos, assim, de tantas empresas que tem lá. Aqui você tem as estrangeiras só podem, né, não podem voar, fazer voo doméstico. Tem um monte de empresa que está passando por aqui. Né? Mas é a mesma coisa, ó. Eu moro em Floripa, né? Então daqui para Floripa você tem, por exemplo, uma empresa que é a PEN, que faz direto. Né? E tem uma outra que é a TTL, que ela faz uma linha Montevidéu-São Paulo. Ela passa por aqui. Mas ela não pode levar passageiro toda hora. Só uma vez na semana que ela está autorizada. Por quê? Porque a NTT fez o monopólio para a PEN. Então ela não pode. Mas a empresa está passando, por que ele não leva? O ônibus deles, que faz uma viagem, né, longa dessa, é muito bom, né? Mas não pode levar. Monopólio. Então, você pegou assim um estado, escolheu uma empresária de linha e garantiu, né, um nicho para ele ali. E as pessoas, qualquer coisinha que sai disso, o cara tem que reclamar depois. Né? Nós temos apenas uma que faz Pelotas Porto Alegre, por exemplo. Houve, nos anos 80 havia 2, se não me engano. Né? Havia uma competitividade assim, entre elas. Né? Hoje não existe, né, essa competitividade. Então, os preços são altos. Né? É isso, tá tarde, né? Pois Só no bar agora. Bom, amanhã continuaremos aí com Também outros temos mais assuntos. palestras. Todo mundo bem-vindo aí. Quem não assinou, se quiser, né? Garantiu lá. Assistam o Doma do Ó, seja aluno ou seja, né, da comunidade.